Fala pessoal, tudo bem? Professor Nelson, junto com o Treinei Passei, gravando a resolução dos exercícios de matemática do vestibular de inverno da UEM 2024. Então vem comigo, questão 33, questão de sistema linear. Fala o seguinte: um sistema linear M por N é um conjunto de M equações lineares com N incógnitas. Então, por exemplo, o sistema S é um sistema linear 3 por 3, porque ele tem três equações e tem três incógnitas, x, y e z. Sobre os sistemas lineares e sobre o sistema S, assinale o que for correto. 01. S é um sistema possível e indeterminado? O que significa? Ele está dizendo que é um sistema possível e indeterminado. Ser um sistema possível e indeterminado significa que ele é possível de ser resolvido, ou seja, tem solução, mas ele tem infinitas soluções, não tem única. E aí, um método pode ser pela regra de Cramer, tá? Onde a gente acha o determinante da matriz principal e para acontecer isso aqui, o determinante da principal, que eu vou chamar de matriz A, tem que ser zero, e o determinante das secundárias, que eu vou chamar de determinante de AX, determinante de AY e determinante de AZ, todos eles também devem ser zero. Se acontecer isso, sistema possível indeterminado. Se o determinante de A for diferente de zero, ele passa a ser SPD, possível e determinado, uma única solução. Agora, se esse for zero e algum desses daqui der diferente de zero, é um sistema impossível, é um sistema que não tem solução. E foi assim que eu resolvi esse item. Então, qual é a matriz A? É a matriz dos coeficientes. E aqui que muita gente já cai na pegadinha, porque aqui ó, tá faltando algumas letras e ele já, para sacanear, jogou ainda para frente aqui, não respeitou a ordem das letras. Então é isso que tem que tomar cuidado. O que seria a matriz A? A matriz dos coeficientes aqui, dos números que acompanham as letras. Então o que acompanha o x é 1, o que acompanha o y é menos 1, só que não tem o z aqui. Então, no lugar do z, eu tenho que colocar 0. Aí vou para a linha 2. O que acompanha x é 1. O que acompanha y? Opa, não tem y. Então, quer dizer que tem que ser 0. E o que acompanha o z? Menos 1. Aí depois aqui, ó, o que acompanha x é 2, o y menos 1, o z menos 1. E aí nós calculamos esse primeiro determinante. Daí eu uso a seguinte estratégia. Pego 2 e jogo aqui para cima, pego 1 e jogo aqui para baixo. Pego o menos 1 aqui para cima, o 0 aqui para baixo. Tem gente que pega as duas primeiras colunas e joga aqui, ou as duas primeiras linhas e joga para baixo. Todas elas dá do mesmo jeito. E aí, ó, na direção da diagonal principal, a gente multiplica e mantém sinal, ou seja, soma. Na direção da secundária, nós multiplicamos e trocamos o sinal, ou seja, diminui. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Se tem zero, vai zerar. Então, ó, aqui zera, aqui tem zero, zera também, e aqui vai ficar 2 vezes menos 1 vezes menos 1, o menos com menos vai dar mais, então vai dar 2. Voltando, ó, menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Com 1 ficaria 1. Só que daí eu tenho que trocar sinal, então vai ficar menos 1. Aqui é mais 2. E aí, ó, aqui zerou. E aqui de novo, ó, menos 1 mais 1. Vezes 1 daria 1. Só que eu tenho que trocar sinal. Então, menos 1. Menos 1 e 2, tudo isso deu 0. Ou seja, determinante da matriz principal deu 0. Opa, primeiro passo para ser possível indeterminado, tá beleza. Agora eu tenho que descobrir a x, a y e a z. A x, o que vai ser o determinante da x? A coluna do x a gente tira e coloca a coluna dos resultados. É isso que diz a regra para a gente encontrar soluções. Então, ó, no lugar da primeira coluna eu vou colocar lá 1, 2 e 4. As outras duas a gente copia. Menos 1 e 0, 0 menos 1, menos 1 e menos 1. E calculamos esse daqui. De que jeito? Ó, de novo, o 4 eu jogo aqui em cima, o 1 aqui embaixo. Menos 1 para cima, o 0 para baixo. E aí, ó, na direção da principal, multiplica e mantém sinal. Na direção da secundária, multiplica e troca sinal. Então, ó, aqui tem 0, zerou. Aqui tem 0, também zerou. E aqui vai ficar 4 menos 1 com menos 1. Menos com menos dá mais, então aqui vai dar 4. E aí,
Para cá, menos 1, mais 1, com 1 continua 1, só que tem que trocar sinal, menos 1. Aqui tem 0, então 0. Aqui vai dar, ó, menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2, troca sinal, menos 2. E olha o que vai acontecer aqui, menos 2, menos 1 e 4, isso aqui dá 1. Ou seja, isso é diferente de 0. Se é diferente de 0, é porque esse sistema ele é SI. Ou seja, se ele é SI, quer dizer que não tem alternativa correta, tá ok? Então, a alternativa aqui ela é falsa. Não é, eu não posso marcar, tá ok? É falso. 01, ele não é um sistema possível e indeterminado, ele é um sistema impossível. E se ele é um sistema impossível, olha o que diz a 02. A 02 fala o seguinte, a tripla ordenada 210 é solução do sistema. Como que vai ser solução se nós já acabamos de descobrir que ele é SI? Ele é impossível. Então, por isso aqui já é falso, ok? Mas talvez muita gente não teria conseguido fazer a 01 e iria fazer isso aqui. Como que eu iria fazer isso se eu não tivesse feito a 01? Simplesmente, se eu quero saber se uma tripla ordenada é solução do sistema, como que a gente faz? A gente pega esses valores e substitui aqui. E aí que tem que tomar cuidado, porque se eu colocar, ó, é x, y, z, 2 e 1, ó, 2 menos 1 dá 1, opa, valeu aqui. De novo aqui, ó, 2 menos o z, que é 0, deu 2. Então, ó, valeu aqui. Só que a hora que eu jogo aqui embaixo, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3, menos 0, opa, deu 3. E aqui tá dando 4. Então, furou na última. Então, olha para você ver. Dá certo na primeira, dá certo na segunda. Você testa, então tem que valer nas 3. Não valeu na última, por isso é falso. E qualquer uma que eu tentar, não vai dar certo, porque o meu sistema ele é impossível, ou seja, não tem nenhuma solução. Ok? Então, 02 também é falsa. 04. Ele fala o seguinte, a matriz, e aí ele informa a matriz aí, é a matriz dos coeficientes de S? Nós já acabamos de ver aqui, ó, qual é a matriz dos coeficientes de S. E ela está bem diferente do que foi dado ali, ok? Ele misturou, ele pegou 1, 2 e 4 aqui como a coluna do Z, tá? Então não tem como, vou colocar na tela aqui, vocês vão ver que está bem diferente, não dá para ser. Então 04 também é falso. 08 fala o seguinte, se a matriz dos coeficientes de um sistema linear 3x3 é invertível, então o sistema possui uma única solução? Ele não está falando mais desse sistema, ele está falando de uma outra qualquer de ordem 3x3. E ele fala que se essa matriz ela é invertível, então o sistema possui. Quando que uma matriz de ordem 3x3 possui inversa? Primeiro que ela precisa ser quadrada, então tá aqui, 3 linhas, 3 colunas é quadrada. E segundo, que o determinante dela tem que ser diferente de 0. Para que uma matriz tenha inversa, ela tem que ser quadrada e o seu determinante ser diferente de 0. E se o determinante é diferente de 0, então eu tenho um sistema possível e determinado, ou seja, uma única solução. Então, 08, verdadeira, ele deu exatamente a condição que eu preciso para eu ter um sistema possível e determinado que tenha, no caso, uma única solução. Então, perfeito, ok? E 16, se no lugar dos valores 1, 2 e 4 tivéssemos apenas 0, formando um sistema homogêneo, então S seria possível e determinado? Olha o que acontece, ele está dizendo o seguinte, eu pego esse sistema e no lugar do 1, do 2 e do 4 eu coloco 0. Então vou colocar aqui, ó. Eu vou ter lá então x menos y igual a 0, x menos z igual a 0 e 2x menos y menos z igual a 0. Sempre que eu tenho um sistema que tudo aqui é igual a 0, ele é chamado de sistema homogêneo, certo? Sistema homogêneo sempre tem solução e ela pode ser única ou pode ter infinitas. E o que vai determinar? Vai ser exatamente o determinante da minha matriz principal aqui, da matriz dos coeficientes. E aí o que acontece? Se o determinante da matriz principal for diferente de 0, então ele passa a ser SPD, uma única solução. Mas se esse determinante
for igual a zero, então ele é SPI. O que acontece no homogêneo é que ele não tem mais a opção do SI. Ele sempre vai ter solução. Ou tem uma, ou tem infinitas, certo? E aí ele está dizendo que, nesse caso, ele seria sistema possível e determinado, uma única resposta. Mas não, porque a matriz A não muda, a matriz A continua sendo essa. E nós já vimos que o determinante dela dá zero. Então, mesmo que ele se torne homogêneo, ele vai continuar sendo um determinante igual a zero e vai daí, no caso, ter infinitas soluções e não uma só, como ele está dizendo aí. Por isso, o item 16 também é falso. E dessa forma, a única correta é a 08. Então, resposta da questão 33, 08, uma única alternativa. Beleza? Fiquem ligados aí, tem mais vídeos. Procure aí se você não assistiu todos ainda.